Fala, minha gente! Break de Moro no ar, 12º episódio. E hoje é dia de final ainda, Wells. Ontem foi um dia histórico. Tivemos duas semifinais masculinas. Uma que acabou inclusive com a invencibilidade do Alcaraz. E o Sinner que atropelou o Zverev. Hoje, eles enfrentam-se pelo título. No feminino, iremos ter também a Sabalenka e a Rybakina, que fazem a revanche da final do Australian Open. E também tivemos finais definidas nos Challengers de Punta Cana e Phoenix, com os americanos, italianos e argentinos a lutar pelo título de 175 pontos. Vamos fazer um resumo completo do que aconteceu ontem e depois, obviamente, mergulhar na prévia das finais de hoje. Pega no teu café, como sempre, o meu já cá está, e vem comigo, vamos aqui analisar então os jogos de hoje. Mas antes de começar e de olhar em frente, vamos aqui ver primeiro o que aconteceu no dia de ontem. Então, como eu estava a falar aqui, o Yannick Sinner venceu e atropelou, por assim dizer, o Alexander Zverev. O italiano não tomou conhecimento do alemão. O Sinner está invicto no torneio, sem perder um set sequer. E com esta vitória, ele agora lidera o confronto contra o Zverev, não é? Por 7-4, sendo que venceu os últimos 6 encontros entre eles. Danil Medvedev venceu o Carlos Alcaraz 6-3 e depois no tie-break do segundo set 7-6 com o parcial de 7-3. Foi uma zebra pesada. Medvedev acabou com a invencibilidade aqui do Alcaraz em 2026, que já ia com 16 vitórias consecutivas. Foi a primeira vitória do russo sobre o espanhol desde o US Open de 2023. Depois de 4 derrotas seguidas, conseguiu ontem então levar de vencido o Carlos Alcaraz. Alcaraz que buscava o tri em duelos, mas Medvedev de facto jogou o melhor ténis agressivo que já vimos dele, não é? Está a jogar ao nível prémio que ele costumava mostrar-nos anteriormente e de facto exibiu-se de forma extraordinária. Tivemos ainda as semifinais do Challenger de Punta Cana com o Mariano Navone que venceu o Alexander Bloch. Perdeu o primeiro set, mas depois ganhou 6-3, 7-6. Sendo que aconteceu aqui um pormenor que eu referi no vídeo anterior da análise. De facto, o Bloch acusou o desgaste físico. A meio do último set, inclusive, chamou o árbitro e disse que precisava de assistência médica ou que lhe fizessem, não sei, que lhe dessem algum conselho, porque senão iria ser obrigado a desistir. Ainda conseguiu recuperar e bem do break abaixo, ainda se tornou bastante competitivo, teve inclusive a oportunidade para quebrar e colocar-se a servir para vencer o encontro, mas Mariano Navone acabou por segurar. Depois, no tie-break, conseguiu levar de vencido o Bloch. Navone alcançou aqui a sua primeira final em quadra de dura, não é? Na carreira. É algo de facto histórico para um argentino que é basicamente especialista em saibro. O jogo teve mais de 3 horas de duração e, portanto, poderá acarretar aqui algum desgaste para o Navone para a final de hoje. Por outro lado, o Bellucci venceu Adam Walton 6-3, 7-5. O italiano não deu chances nenhumas ao australiano e chega à final sem perder um set sequer no torneio. Bellucci vem a jogar aqui um ténis de facto agressivo e está muito consistente. Nas semifinais do Challenger em Phoenix, o Queen venceu o Billy Harris 7-6, 7-6. O jogo foi um duelo duríssimo. O Harris, que vinha de uma maratona contra o Manarino, sentiu o desgaste e o Queen aproveitou e venceu em 2 sets o Harris. Na outra semifinal, que já ocorreu aqui na madrugada aqui da Europa, o Girão venceu o Motet, perdeu o primeiro set 4-6, depois 6-3, 6-4. O americano virou e garantiu uma final 100% americana em Phoenix. Motet, cabeça de chave número 1, pressionou, mas não conseguiu fechar. Foi um encontro muito complicado, mas o Girão no final acabou por levar de vencido este encontro, enfim, e conseguiu passar para a final de hoje, que será um duelo 100% americano.
O que é que nos fica aqui de lição? O Sinner de facto está num nível absurdo, é favorito para a final. O Medvedev voltou a ser o Medvedev de 2021. O russo que vencia, enfim, aquele russo que vencia, não é? De facto, todo mundo naquele ano, inclusive conquistou o US Open com vitória na final sobre o Djokovic. Portanto, vai ser um jogo bastante interessante. Navoni fez história, primeira final em piso duro da carreira, e Phoenix terá uma final 100% americana com o Queen a defrontar o Girão. Agora então vamos aqui ver os jogos de hoje, são 4 finais imperdíveis, portanto vamos verificar um a um e tentar ver aqui o que é que nos pode esperar em termos de oportunidades para trading no mercado. Começamos aqui pela final em Punta Cana, que vai ter frente a frente o Bellucci com o Navoni. O Bellucci que vem aqui com modo de 1,50, dará ali à volta de 1,60 para trading. De facto, para mim, é o jogador favorito à final e a odd está muito interessante. Enfim, teremos italiano contra argentino. O Bellucci já vinha referido isso, está numa campanha absolutamente impecável aqui em Punta Cana, não perdeu ainda nenhum set. Navone está a fazer história ao chegar aqui à primeira final em piso duro. Será o primeiro encontro entre eles, nunca jogaram um contra o outro antes, em nenhum tipo de superfície. Enfim, de facto, para mim, o Bellucci tem um jogo muito mais agressivo, com muito mais ases, já vai com 19 ases aqui no torneio. O Navoni, obviamente, como qualquer e bom jogador argentino, é bastante lutador, é especialista em trocas longas e está-se a adaptar cada vez mais aqui às quadras de piso duro. Para mim, Bellucci é de facto o favorito, está aqui com modo de 1,50, sendo que oferecem cerca de 2,50 para o Navoni. Mesmo o Navoni também já provou que pode surpreender. Uma final é sempre uma final, mas a outra está interessante, muito interessante a favor do Bellucci. Terei de facto a minha tendência de trabalho aqui será num back Bellucci cerca de 1,60 ou até eventualmente um pouquinho mais. Outro jogo que nós iremos ver e assistir e acompanhar será a final feminina entre a Aryna Sabalenka contra a Rybakina. Isto será um jogo de facto extraordinário a não perder. Aqui a número 1 do mundo vai defrontar a número 3 do mundo. A Sabalenka está aqui à procura do seu primeiro título, ainda é Welsh. Já perdeu 2 finais, em 2023 e o ano passado, 2025. Rybakina venceu o torneio em 2023 e vem do título no Australian Open contra a própria Sabalenka. No histórico, a Sabalenka lidera o confronto, mas apenas por um encontro de diferença. Venceu 8, a Rybakina 7. A Rybakina tem um histórico impressionante em finais. Venceu as últimas 5 contra a Bielorrussa, incluindo esta final agora do Australian Open, em 2026. Venceu a WTA Finals em 2025. Em finais de Grand Slam e Masters, a Rybakina está com um score de 4 vitórias e apenas uma derrota contra a Sabalenka. É de facto uma jogadora que cria muitas dificuldades à Sabalenka. Talvez seja, se calhar, daquelas jogadoras em que a Sabalenka mais dificuldades encontra em impor o seu jogo, a sua agressividade. E fica sempre muito incomodada quando joga contra a Rybakina, que também tem um estilo de jogo super agressivo. Portanto, enfim, os jogos encaixam-se ali, enfim, e a Rybakina tem de facto uma vantagem grande, enfim, em termos de finais e torneios e títulos importantes sobre a Sabalenka, não é? Vamos ver o que é que este jogo nos diz. Sabalenka, como é óbvio, estará aqui desesperada, não é? Para quebrar este tabu que eu acabei de referir, esta falta de vitórias quando disputam títulos importantes e joga contra a Rybakina. Ela disse que, inclusive, na conferência de imprensa, que está farta de perder essas finais grandes. A Rybakina está com 12 vitórias, 0 derrotas contra jogadores do top 10 nos últimos 12 jogos. Atentem-se a este pormenor. A Rybakina, nos últimos 12 encontros que jogou contra jogadoras que estão no top 10, ganhou os 12 encontros. É de facto um registro notável e comprova que é uma jogadora absolutamente fantástica. Enfim, é uma jogadora de top, não é? O duelo, na minha opinião, vai ser decidido nos primeiros golpes. Quem dominar os pontos iniciais vai levar a vantagem. Não é? É uma questão de monitorar, ver quem entra
mais focada e com maior agressividade, com winners que vão acontecer de lado a lado, enfim, mas quem entrar melhor pode ter uma vantagem aqui psicológica. Se a Sabalenka não entrar muito bem, pode começar a pesar o fator de vir recordações, inclusive desta final recente que ela perdeu contra a própria Rybakina. Vamos ver. Neste cenário aqui, e tendo em consideração mesmo estas pormenores que eu acabo de referir, eu não tenho como não estar numa tendência de back à Ribaquina, porque a odd assim me faz posicionar, porque de facto está com uma odd 2,30, andará ali à volta do 2,40, portanto, tendo em conta estes factos históricos e encontros ainda por cima que ia ocorrer recentemente, acho que o valor neste, neste mercado, ou no valor das odds que este mercado nos oferece, está do lado da Ribaquina. Será um jogo imprevisível, mas eu não, como sempre digo, eu sou trader, não sou apostador, portanto a mim importa-me procurar valor no mercado e inicialmente o valor do mercado está do lado da Ribaquina. Teremos logo a seguir à conclusão deste encontro a final masculina em Wells, que terá como encontro do Medvedev contra o Sinner. É a primeira final de Indian Wells para ambos. O Sinner não perdeu um set no torneio. Ok. Medvedev vem de vitória sobre Alcaraz, acabando com a invencibilidade do espanhol. Ok. Aqui, vamos ver aqui. O histórico entre ambos. Eles têm aqui bastante encontros, com certeza. Enfim, o Sinner neste momento lidera o confronto direto com 8 vitórias contra 7 derrotas, frente ao Medvedev. Mas este histórico tem uma reviravolta interessante. É que o Medvedev venceu os primeiros 6 encontros e o Sinner venceu os outros 8 jogos de 9. Ou seja, o Medvedev nas primeiras vezes que se enfrentaram venceu os 6 encontros entre ambos. Depois, a partir dali, tiveram mais 9 jogos um contra o outro, sendo que o Sinner venceu 8 e o Medvedev apenas 1. Isto demonstra, de facto, obviamente, que houve um ascendente muito grande por parte do Sinner, obviamente. Tornou-se, inclusive, o número 1 e agora andam ali a trocar de posições entre ele e o Alcaraz. São ele e o Alcaraz dois jogadores que estão uns patamares acima de qualquer outro que venha a seguir, mesmo dentro do top 10. Portanto, enfim, são jogadores diferenciados e prova disso mesmo é que ele, após aqueles primeiros 6 encontros, venceu 8 em 9 contra o Medvedev. Isto é um pormenor que vale o que vale, mas eu gosto sempre de levar em consideração. O último encontro foi no ATP Finals, o ano passado, com a vitória do Sinner. Medvedev redescobriu este ano, de facto, o seu melhor ténis. O Jim Curry já disse que foi o melhor ténis do fundo da quadra que ele já viu do russo. E eu tenho que concordar com isso. Ele, de facto, está a jogar um ténis fabuloso. Ontem jogou muito, muito, muito bem contra o Alcaraz. Que, pese embora eu acho que o Alcaraz não se exibiu na sua melhor condição, mas enfim, ele também não veio com desculpas. O Medvedev, de facto, foi superior e ganhou. E quando assim não há nada a dizer. O Sinner tem a vantagem na potência das batidas das bolas, não é? Especialmente na direita, no forehand, e o italiano também destacou na conferência de imprensa o retorno agressivo de Medvedev. Sinner é favorito nas casas de apostas, oferece-nos uma odd inicial aqui 1,25 para trading à volta de 1,30, mas o Medvedev já provou que de facto pode vencer. Mas eu aqui, enfim, não sei, o Sinner está de jogar muito, muito, muito bem. Vou monitorar, obviamente, os primeiros jogos deste encontro, mas obviamente que isto eu acredito que se conseguir apanhar aqui um back Sinner à volta de 1,40 terá muito valor e será isso que eu vou procurar. Não vejo outro cenário senão a vitória do Sinner, tendo em conta tudo aquilo que eu falei, o histórico recente do encontro entre ambos, o que ambos vêm estando a jogar atualmente. Portanto, o Sinner obviamente é muito mais jogador e em condições normais, se mantiver a agressividade, irá ganhar este encontro com mais ou menos dificuldades. Poderá até eventualmente ser um jogo com 3 sets. Vamos ver. Eu particularmente
a minha tendência é que, seja como for, o Sinner vai acabar por levar vencida este encontro e acabar por ganhar aqui o Medvedev. Depois, a par desta final aqui em Wells, que será o meu foco principal, teremos também a final em Phoenix, do Challenger de Phoenix, em que terá aqui um confronto americano entre o Girão e o Queen. O contexto aqui deste jogo, obviamente que o Girão é um jogador muito mais velho, tem 32 anos, experiente, está à procura aqui de mais um título aqui em solo americano. O Queen tem apenas 22 anos, é a promessa americana, vem de 2 vitórias em tie-breaks, o que significa que ele está de facto com a moral em alta, conseguiu ali segurar a pressão e venceu em 2 sets. O Harris, por exemplo, no último jogo. O Girão acredito que seja favorito pela experiência, mas o Queen joga solto e vai ser de facto um jogo duro, um bocado imprevisível. As odds aqui iniciais também atribuem um favoritismo aqui ao Girão, com a odd a rondar mais ou menos uns 70 ou 75. Eu tendo também a concordar e com certeza eu irei estar mais atento e tentado a trabalhar um back do lado do Girão. Porque, enfim, acho que tem mais valor e acredito que também, com mais ou menos dificuldade, tenha condições de levar de vencida. E depois, lá está, os pormenores que eu também gosto de me atentar, podem ver aqui, encontraram-se 2 vezes, jogaram 2 vezes o ano passado e o Girão ganhou em sets diretos, 2-0 nos 12 encontros, um em Delaware Beach e outro na China, Chennai. Enfim, portanto, acredito que hoje possa ser uma situação muito parecida com essa. Um resumo aqui rápido do que eu vou trabalhar hoje. No feminino, Sabalenka, Rybakina. Será que a Sabalenka vai conseguir quebrar o tabu das finais contra a Rybakina? Vamos ver. A Rybakina, será que vai conseguir hoje, mais uma vez, provar que contra top 10 ela é absolutamente imbatível? Não sei. Será um jogo, de facto, a acompanhar de perto, muito interessante e que vai ser muito, muito bom para se trabalhar. No masculino, o Sinner, acredito que vai confirmar o favoritismo. O Medvedev, a única hipótese que terá é repetir uma atuação a roçar a perfeição, como ele jogou contra o Alcaraz, por exemplo. Aí poderá complicar um pouco a vida do Sinner, mas acredito que com mais ou menos dificuldades ele vai conseguir levar de vencida. Nos Challengers, o Navone fez história com a chegada à final deste título aqui em Punta Cana. Será que ele vai conseguir o primeiro título em piso duro? Vamos esperar para ver. O Queen talvez consiga surpreender o Girão em casa. Eu não acredito, até porque o histórico mostra que o Girão tem... o estilo de jogo do Girão cria muitas dificuldades ao Queen, inclusive tem 2 vitórias em 2 jogos contra este mesmo Queen, ok? Como sempre, e para terminar, notas finais, vou estar no Discord Trader do Muro durante os jogos, como sempre, como todos os dias, mostrar entradas em tempo reais. Se quiseres fazer parte deste grupo extraordinário, fala comigo, não é? E vem fazer parte desta comunidade que, de facto, te vai ajudar imenso a evoluir e a crescer como trader. E pronto, e este foi o Break de Mouro número 12, o 12º Break de Mouro, espetacular. Sinner Medvedev na final, Sabalenka e Rybakina na final feminina, será uma revanche do Australia Open. Navone fez história em Punta Cana e teremos também a final americana em Phoenix. A não perder, Sabalenka Rybakina, Sinner Medvedev, Bellucci Navone e Giron Queen nos Challengers. Challengers estes que têm o mesmo peso ou próximo de um peso do ATP dos anos 50, portanto serão também jogos muito, muito importantes que atribuem, além da premiação a rondar os $50 mil, 175 pontos para o ranking ATP. Momento final, momento youtuber, como sempre, meus amigos, ajuda-me, compartilha, inscreve-te, deixa o teu like, ativa o sininho para não perderes nenhum vídeo e compartilha com alguém que precisa aprender a ler ténis de verdade e, como sempre, para de uma vez por todas compreender que trading é uma profissão séria. Ok? Um grande abraço a todos, um excelente domingo, bons trades e vemo-nos nos mercados. Break do Mouro, fora!